Vamos então para a palavra de hoje. Essa é a nossa mentoria, Ninho das Águias. Águias são formadas, são treinadas nos seus ninhos. Por isso, essa é a nossa mentoria. Se você é uma águia, então cola com a gente, fica junto e vamos voar alto. E hoje nós vamos falar sobre distração espiritual. Nós já oramos e agora eu quero ler a palavra de Deus para você. Então a nossa mentoria de hoje está em Hebreus capítulo 2, versículo 1, apenas o versículo 1. Olha o que diz o texto. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha que palavra boa, que palavra tremenda, né? Então deixa eu parafrasear o texto aqui para você, numa linguagem que você vai poder entender, que seja mais compreensiva. O que o escritor de Hebreus está dizendo, gente, vamos dar ouvidos, vamos ficar atentos para todas as palavras que já ouvimos, que nos foram ensinadas, que nos foram dadas, para que em nenhum momento da nossa vida nós venhamos nos desviar dessas palavras. Esse é o conselho aqui do escritor de Hebreus, porque tem muita gente que está recebendo palavra, mas entra por aqui e sai por aqui. É assim? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Recebe orientação, recebe conselho, recebe direção, recebe mentoria, recebe discipulado, mas está sempre passando. Ele ouve, mas não pratica. Ele ouve, mas não obedece. Recebe, mas não põe em prática. Não aplica as palavras, as verdades à sua vida. E quando menos espera, está desviando da palavra, está desviando de Deus, da igreja, do reino de Deus. Então o conselho aqui é muito claro. Ele diz, vamos atentar diligentemente para todas as coisas que temos ouvido, para que nós não venhamos nos desviar delas em momento algum, porque não vai faltar, com certeza, não vai te faltar oportunidade para você se desviar, para você se revoltar contra o que você tem ouvido e recebido. Hoje eu vejo muita gente aí na internet fazendo declarações muito ruins sobre as experiências cristãs que já tiveram. Tem gente que está na internet até negando a sua fé, negando a palavra, negando os valores, alterando os valores, como diz a própria Bíblia. Muita gente está adulterando os princípios de Deus por conta de não dar ouvidos, de não atentar claramente para a palavra que recebe. E como a nossa mentoria é para abrir seu entendimento, essa é a nossa proposta, e sempre embasado na palavra, trazendo uma palavra clara para você, expositiva para você, para que você entenda e receba em seu coração. Então nós vamos prosseguir aqui. Eu quero tirar as lições aqui para a nossa mentoria de hoje. E baseado nesse texto, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o que é distração, que é o tema da nossa mentoria de hoje. Distração espiritual. O que é distração? E eu peguei aqui a definição desse termo. Distração é a forma de desviar a atenção e o foco de um indivíduo ou de um grupo de determinado propósito. Então, distração é fazer com que as pessoas se desviem ou desviem a sua atenção do propósito principal, do propósito original. Então a distração ela vai acontecer para bloquear ou diminuir a concentração do indivíduo do seu propósito principal. No nosso caso, da vida cristã, do ministério, da vida espiritual. Então, distração
ela é um fator muito prejudicial para a vida das pessoas. E é o que o escritor de Hebreus, do texto que lemos, estava tentando dizer. Gente, fiquem atentos para vocês não se desviarem, para não serem distraídos por qualquer coisa e se desviarem da verdade, da palavra, deixarem o reino, deixarem a igreja, deixarem sua fé, negarem seus valores espirituais. Então a distração, ela tem um poder muito grande para levar as pessoas a negarem a sua fé e a retrocederem na sua fé. Então vamos ter muito cuidado com isso. E o que causa a distração na vida de uma pessoa? Primeiro, é a capacidade perceptiva da pessoa. É a capacidade de perceber coisas. É a capacidade de observar de uma forma bem perceptiva as coisas que acontecem ao seu redor. De vez em quando a gente vê pessoas desligadas, né? Você conhece alguém desligado? Você está falando um negócio ou algo está acontecendo ao seu redor, mas a pessoa não tem visão perceptiva. Ela está distraída ou qualquer outra coisa a distrai. Às vezes até um pensamento pode distrair a pessoa, né? Então, a falta dessa capacidade perceptiva gera a distração. A outra coisa é uma coisa que a Bíblia chama de perspicácia. O que é perspicácia? Que é uma pessoa perspicaz. Perspicaz é aquela pessoa que fica antenada, ligada, aquela pessoa sagaz, aquela pessoa que saca tudo, que já estuda o ambiente, onde ela chega, ela faz uma leitura do ambiente, ela percebe o que está acontecendo. Isso é perspicácia. Então tem gente que se distrai porque não tem perspicácia. A outra coisa é que a distração é a ausência de maturidade na vida de muita gente. Normalmente, adolescentes, crianças se distraem muito facilmente. Você que é pai, você que trabalha com criança, que cuida de criança, você sabe que crianças se distraem muito fácil com qualquer coisa. Tudo chama a atenção de uma criança, não é assim? Você está aqui, a criança está chorando, ela está no seu colo, está chorando. Você pegou o negócio, balançou, agiu, ela para imediatamente, ela olha para aquilo porque ela se distrai. Ela facilmente, ela tira o olhar de algo com muita facilidade, a atenção de uma coisa e leva para outra. Então, maturidade gera concentração, gera foco, mas infantilidade tira a concentração, tira o foco, tira ou causa distração. Por isso que a maturidade é importante na vida de uma pessoa. Toda a pessoa que espiritualmente não se tornou maduro, não chegou a um nível de maturidade, ela vai ser distraída por qualquer coisa. Entende? E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe o que distrai você. Tem muita gente que está distraída. O inimigo sabe, qualquer brinquedo que ele possa usar, ele distrai um novo convertido, ele distrai um bebê espiritual, ele distrai uma pessoa que não cresceu, que não desenvolveu. E a nossa mentoria de hoje é para isso. É para fazer você abrir o seu entendimento para a maturidade, para que nada te distraia, para que você não perca a bênção, como disse o escritor de Hebreus, para que você não se desvie das palavras, para que você não se desvie das verdades, para que você não se desvie da orientação, da direção que te foi passada, que te foi colocada, né? Quando nós trabalhamos com discipulado, nós ensinamos as ovelhas, nós ensinamos os discípulos determinadas palavras de direção, são diretivas para a sua vida, porque como
maduros espiritualmente, a gente percebe quais são os pontos que o inimigo usa, as armas, as artimanhas, as ferramentas, como você queira colocar, que o inimigo usa para distrair as pessoas e afastá-las de Deus. Então tome muito cuidado e busque maturidade para que você não chegue nesse nível de perder valores e coisas muito importantes, principalmente da parte de Deus para a sua vida. Promessas serem afastadas de você, bênçãos de Deus serem afastadas de você. A maior estratégia que Satanás usa para trabalhar o cristão, para atingir a vida do cristão, eu diria que não é tirá-lo da igreja e nem fazê-lo cometer pecado. Hoje em dia, olha só, hoje em dia, isso é fato. Ouça o que eu vou dizer de novo. A maior estratégia de Satanás hoje não é tirar as pessoas da igreja e nem fazê-las cometerem pecados. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás hoje? É distraí-las. Elas podem estar na igreja, mas Satanás faz de tudo para distraí-las daquilo que está sendo ensinado, das direções que estão sendo dadas, dos conselhos, das orientações que estão sendo ministradas. Então, Satanás faz com que as pessoas se distraiam para que elas não sejam, para que elas não se envolvam, para que elas não recebam esses ensinamentos e creiam e cresçam na sua fé. Então, Satanás não está muito interessado mais em tirar as pessoas da igreja, nem fazê-las cometer pecados, mas em distraí-las com alguma coisa, mesmo que elas estejam na igreja. Então pega esse código aí para você. Outra coisa, por que Satanás faz com que as pessoas se distraiam? Porque a distração faz a pessoa adiar os planos de Deus para a vida dela. Toda pessoa que hoje está distraída por algo vai se afastar dos planos de Deus para a sua vida. Vai adiar os planos de Deus para a sua vida. Tem muita gente que os planos de Deus estão sendo adiados. Sabe por quê? Porque as pessoas estão distraídas. Elas não estão percebendo o ambiente, as esferas, elas não percebem o que o inimigo está fazendo. E elas estão despercebidas. Sabe aquela parábola que Jesus contou, a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 10, aliás, Mateus 25. Jesus conta a parábola das 10 virgens, em Mateus 25. E ele diz que 5 delas estavam percebidas, estavam preparadas e se preparando, estavam guardando azeite, mantendo sua vida em pureza, em transformação, em bênçãos, aguardando o noivo. Mas 5 delas eram imprudentes e estavam desleixadas, despreocupadas, não estavam nem aí. Não estavam preocupadas em se preparar para receber o noivo. E de repente, ouviu-se uma voz que dizia: eis o noivo. Então elas correm, essas 5 são chamadas de imprudentes ou nécias. São aquelas pessoas que não estão nem aí, despreocupadas, sabe, os distraídos por qualquer coisa e não se preparou. Eu, particularmente, creio que as 10 virgens ali, contadas por Jesus, nessa parábola, representam 2 grupos de 5
5 são os 5 ministérios, não é isso? Essa é a minha teoria. Os 5 ministérios. Sendo que uma igreja que tem os 5 ministérios ativados, preparados, funcionais, estão trabalhando a igreja no apostolado, no pastorado, no evangelismo, no profético, no ensinamento. As pessoas estão recebendo ensinamento, recebem o doutrinamento apostólico, recebem as palavras proféticas, estão funcionando no evangelismo, estão recebendo apacentamento, recebem pastoreio e recebem o ensinamento, o mestre, o discipulado, a direção, a orientação, a mentoria espiritual. E essas pessoas estão crescendo, são as 5 prudentes. Elas estão crescendo, elas estão avançando, se preparando, estão indo além. Elas têm óleo, elas têm azeite sobre sua vida. Mas 5 delas, que é aquela igreja preparada por 5 ministérios, onde os 5 ministérios não funcionam, ou não são ouvidos, não são honrados, não são trabalhados, onde o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, não estão sendo funcionais. E essa igreja está enfraquecida, ela está sendo construída por uma visão, por uma ideia que não é relevante. É onde a palavra de Deus não está inserida, é onde os ensinamentos não são relevantes, onde as pessoas não estão dando ouvidos à palavra. É o texto que lemos. Cuidado, atente diligentemente, perceba o que você está ouvindo, para que você não venha se desviar em tempo algum. Então as pessoas desapercebidas, elas estão recebendo nessa igreja descomprometida das 10 virgens, por 5 ministérios disfuncionais. Quem é que vai crescer espiritualmente? Quem é que vai amadurecer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, quando você não recebe? Onde você não tem ensinamento, onde não se tem palavras apostólicas, palavras de destino, palavras proféticas firmes, onde não é uma igreja funcional, temos uma igreja deficiente e crentes deficientes. Então preste atenção, a estratégia do diabo hoje é afastar as pessoas dos planos de Deus, é adiar o propósito de Deus, adiar os planos de Deus para a vida de um cristão. E distração é a melhor forma do diabo fazer isso. Então vamos pegar aí o código. Como eu disse, a distração afasta as pessoas dos planos, do propósito eterno de Deus para a sua vida, viu? Então temos que ficar ligados com tudo isso, porque Deus tem algo para a sua vida, espera algo muito poderoso de sua parte. Agora, eu enumerei aqui umas coisas importantes que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Você que segue a gente aqui, você que recebe ensinamento através da nossa mentoria. Eu enumerei aqui algumas estratégias que Satanás usa para distrair o cristão, a pessoa, distraí-la e afastá-la do projeto de Deus. Primeiro, como diz o próprio texto aqui, não atentar para as coisas que ouvimos. Isso nos distrai, gera distração. Quando você não atenta para as coisas de Deus, para as coisas que você ouve, como disse o texto, para os ensinamentos, para as orientações que você recebe,
para as direções que você recebe na sua vida, para os ensinamentos e o discipulado que você recebe. Toda pessoa que não atenta para isso, que é como eu disse lá no início, recebe pelo ouvido e sai por outro. E nós temos uma geração hoje fazendo isso. E muita gente está ouvindo a palavra de Deus, mas ouve e não está nem aí. Não pratica, não quer saber. Tem gente que até a Bíblia incomoda. Tem gente que vai para a igreja quando ouve uma palavra mais firme, mais forte, mais poderosa, mas dentro do contexto bíblico, a pessoa fica incomodada e fala até mal depois. Pô, está pegando pesado. Não está pegando pesado. É que nós estamos tão leves da palavra de Deus, que quando nós recebemos uma palavra firme, que confronta o nosso ego, que confronta o nosso caráter, a gente fica incomodado, né? Dói. Às vezes não é na alma não, dói no caráter da pessoa, dói no seu comportamento, nas suas atitudes. A outra coisa, frieza e insatisfação espiritual. O inimigo usa frieza e insatisfação espiritual para distrair as pessoas, porque uma vez que a pessoa está distraída, como eu disse, a distração afasta a pessoa da promessa, afasta a pessoa do plano de Deus, adia o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Então Satanás gera frieza e gera insatisfação no coração das pessoas. O que mais vemos hoje, amigos, sabe qual é? Sabe o que é? São crentes insatisfeitos e crentes frios espiritualmente. Aí você conversa com a pessoa, ela diz, eu não estou muito bem, estou sentindo uma frieza espiritual, estou muito frio espiritualmente, eu estou insatisfeito espiritualmente, estou insatisfeito na igreja, eu estou insatisfeito com o pastor, eu estou insatisfeito com o grupo tal, com o fulano, com isso, com aquilo outro. Essa insatisfação e essa frieza não tem nada a ver com o ambiente da igreja, tem a ver com o ambiente que já está instaurado dentro da pessoa, que o diabo se comprometeu, que o diabo agiu, né? Que o diabo se antecipou e foi até a pessoa. Então, distração, frieza espiritual são formas, né, de distrair a pessoa, a insatisfação, melhor dizendo. Insatisfação espiritual, frieza espiritual são distrações que o inimigo traz para a vida da pessoa, para que a pessoa se distraia e se afaste do propósito. Adie o plano de Deus para a sua vida. Então tome cuidado. Se você anda insatisfeito espiritualmente com a igreja, com isso, com aquilo outro, a insatisfação pode estar dentro de você. Tem nada a ver com o ambiente. É que você que já não sente mais o ambiente da igreja, da palavra, do que você está recebendo, e já não entra mais dentro de você. Essa palavra, na verdade, o que está acontecendo é que você já está sendo tomado por esse ambiente de frieza espiritual que o inimigo colocou justamente para distrair você, para afastá-lo da presença de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus. Então fica muito ligado. Nós estamos vendo muita gente se desviando, saindo da igreja porque está insatisfeito. Cuidado, hein? Isso pode ser uma grande distração do inimigo, uma grande estratégia para te afastar do que Deus tem para a sua vida. E ele está até usando gente que está indo para as redes sociais para fortalecer o pensamento desse tipo de gente. A outra coisa que distrai as pessoas, que o inimigo está usando, chama-se necessidade financeira. Necessidade financeira tem sido uma artimanha que o diabo tem usado. As pessoas estão numa crise financeira e elas esquecem da oração, esquecem da palavra, esquecem da congregação, esquecem do aconselhamento, da direção espiritual e vão em busca
do preenchimento das suas necessidades. E elas começam a fazer uma série de coisas para resolver o seu problema financeiro. Tome cuidado. O inimigo usa também a questão financeira para estragar planos de Deus na vida de muita gente. Você tem que aprender a submeter sua vida financeira, suas finanças, totalmente a Deus. Aprenda isso. Outra coisa que você precisa aprender: trabalho. O inimigo pode usar o trabalho para distrair pessoas, viu? Como? Às vezes, trabalho em excesso. Conhece alguém que trabalha excessivamente, que não tem mais tempo para buscar a Deus, não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para ler a sua Bíblia, não tem tempo mais para tirar 5 minutos de oração com Deus. Trabalha, se torna um escravo de trabalho, mas isso não resolve o seu problema, porque ela só está sendo afastada de Deus. Então o inimigo muitas vezes usa o trabalho, viu? Às vezes, arruma um trabalho que consome todo o seu tempo. Eu conheço gente assim, sou pastor há muitos anos. Conheço gente que diz: pastor, não vou hoje porque estou trabalhando, porque tem isso, aquilo, outro. Aprenda algo. Quando você começa a colocar empecilho, ou quando algo se torna um empecilho, se torna um bloqueio, né, um impedimento para você ir à igreja, a um culto de oração, a um culto de adoração, a uma vigília, a uma consagração, ao culto de domingo. Tudo que se torna um empecilho na sua vida não é bênção para você, viu? É apenas uma distração para afastar você de Deus, para afastar você da bênção de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Irmão, você já deve ter conhecido muita gente assim. Eu conheço muita gente que hoje está totalmente afastado de Deus porque não discerniu que o inimigo estava lhe dando uma grande oportunidade para simplesmente afastá-lo da igreja, afastá-lo de Deus e muitas vezes até arruinar a sua vida familiar. Casamento, tem gente que precisava de um emprego, ganhou um emprego e esse emprego acabou com o casamento dele. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Então tome cuidado, porque o inimigo usa distrações para roubar o que recebemos, o ensinamento que temos. A outra coisa que o inimigo usa são relacionamentos errados. Todo relacionamento errado é uma distração. Eu conheço pessoas que eram firmes espiritualmente, eram cheias do Espírito Santo, eram pessoas tementes a Deus, servas, dedicadas, produtivas espiritualmente, mas entraram em relacionamentos errados com pessoas erradas e que apagaram na fé, negaram a fé. Tem gente que tinha um ministério maravilhoso, mas depois que entrou num relacionamento errado, abusivo, ou um relacionamento tóxico, ruim, maligno, endemoniado, acabou com o ministério, acabou com a vida, acabou com tudo. Então, relacionamentos errados são distrações. Tudo são coisas que o inimigo usa para nos afastar do projeto de Deus, do propósito de Deus, ou adiar o plano de Deus para a nossa vida. Pega o código aí, pega a visão. Outra coisa que o inimigo usa, e é muito comum a gente ver isso, são decisões erradas. Você já tomou alguma decisão errada na sua vida? Aquela decisão que o seu líder, que o seu discipulador
ou que o pai, ou que alguém que tem mais entendimento do que você, que tem mais maturidade do que você, que já viveu muito mais do que você, que está a anos-luz à sua frente, que está muito adiantado, chega para você e diz: não faça isso, porque você vai quebrar a cara, vai dar ruim para você. Mas tomamos decisões erradas, continuamos fazendo. Tem muita gente fazendo isso. Decisões erradas são... Satanás é perito em instigar as pessoas, em inspirar pessoas a tomarem decisões erradas, porque toda decisão errada é uma distração que nos afastará muito daquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes, decisões erradas ainda vão deixar muito prejuízo, né? Muita gente que tomou decisão errada na vida, sem direção de Deus, sem conselho de Deus, sem ouvir os conselhos de homens e mulheres de Deus, quebrou a cara, está hoje vivendo um momento muito ruim, muito amargo da sua vida, quando não deveria, se tivesse sido mais inteligente e tivesse dado ouvido, sido obediente às vozes da maturidade que lhe abriram o entendimento lá atrás, ou pelo menos tentaram abrir seu entendimento e a pessoa não percebeu. Então tome cuidado, porque Satanás usa coisas dessa natureza para nos distrair, roubar a nossa atenção, tirar a nossa concentração, tirar o nosso foco do espiritual, do crescimento, da maturidade, das coisas boas e nos levar para um extremo bem distante do propósito, da visão e do alinhamento com a bênção de Deus. Então pega aí, para você não tomar decisão errada na sua vida. Decisões erradas geram resultados catastróficos. Preste bem atenção. Decisões erradas geram decepções, geram prejuízos, geram frustração e muitas vezes muito arrependimento. Só que fora do tempo, na hora errada e sem remediação. Então vamos atentar para isso. Outra coisa que Satanás usa para distração, para distrair as pessoas: doenças. Tem gente que cede muito à doença. Eu sei que doença não é bom, eu já adoeci. Muita gente adoece. Mas aprenda a resistir à doença. Porque uma vez que o inimigo colocar uma enfermidade em você e perceber que você valorizou muito aquela enfermidade, você começou a passar a viver em função daquela doença, todo o teu tempo foi concentrado para aquela doença, dinheiro, recursos e tudo mais. Sabe o que ele faz? Ele bota mais uma, e mais uma, e mais uma, porque ele sabe que a doença pode ser um agente de distração na sua vida. E volto a repetir aqui, tudo que o inimigo quer com distração é afastar você do plano de Deus, do propósito de Deus, da promessa de Deus, das bênçãos de Deus para a sua vida. É distanciar você. Distração operada, orquestrada pelo inimigo, distancia você da promessa de Deus. Você vê? Uma mão distanciada da outra. É o que o inimigo quer. A bênção de Deus está aqui, mas o inimigo te distrai com a figura do leão aqui atrás. Então preste atenção, fica bem ligado. Distração é uma arma muito poderosa que o inimigo tem usado para derrubar muitos cristãos.
Muitos crentes. E o último ponto aqui, sobre a distração que o inimigo usa, é justamente o ativismo. O que é ativismo? Atividade em excesso. Viu? Atividade em excesso. Você conhece alguém que não tem mais tempo na agenda porque está sempre em atividades? A pessoa não tem uma organização no seu tempo, todo o seu tempo é consumido por algo, ela não se organiza, ela não tem um tempo para tudo, e ela dá tempo para todas as coisas, menos para a oração, menos para a leitura da palavra, menos para ir à igreja, menos para o seu crescimento espiritual. Então vamos atentar. Ativismo, muita atividade, atividade em excesso. Todo dia, toda hora, todo o tempo. É trabalho, é isso, é aquilo outro, não sei mais o que, e vai tomando o seu tempo. A pessoa vira um ativista mental, emocional e espiritual, só que negativamente. Ela não tem tempo para se dedicar ao que é mais importante para a vida dela. Então tome cuidado com as coisas. O ativismo é ladrão de tempo. O ativismo rouba o seu tempo. O tempo que seria para Deus. O tempo que seria para o propósito, para a bênção de Deus em sua vida. O ativismo rouba. Então, fique atento nisso. Amém? Seja muito espiritual. Entenda o que Deus tem para a sua vida. Cresça, creia. Você precisa de Deus 24 horas por dia. Você precisa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele chama de, no original, o Espírito de Deus, no hebraico, é Ruá. R-U-A-H. Ruá. A palavra ruá originalmente significa sopro, o fôlego. Sabe o fôlego da vida? Esse ar que você respira, esse fôlego que você tem, é essa a ideia do Espírito Santo. Se bloquear os seus pulmões e as suas narinas, e você não conseguir mais respirar, você morre em pouco tempo. Não é isso? Muita gente foi morreu. Nos anos 2020, 2021, do Covid, do vírus. Né? E muitas delas, o vírus atingiu o pulmão e elas morreram sem conseguir respirar. A falta da respiração. O Espírito de Deus é isso. Quando você tem esse ruá de Deus, quando você tem esse Espírito na sua vida, você está respirando as coisas de Deus espirituais. Você entende que você é um ser físico, é um ser emocional, é um ser terreno, precisa viver, trabalhar e agir na esfera da terra terrena, mas você sabe que tudo isso você precisa da presença de Deus junto com você, funcionando nessas coisas. Tirado esse ruá, você deixa de respirar as coisas espirituais. Aí você se torna apenas um ser carnal e terreno. E é isso que o inimigo quer fazer. Afastar você de tudo isso. Mas eu creio em nome de Jesus que isso não vai acontecer com você. Então é hora de tirar toda a distração da sua vida e ajustar e alinhar com a vontade e a palavra de Deus. Amém? Então não esqueça do que o escritor de Hebreus disse, né? Para ficarmos atentos a tudo que já ouvimos das coisas espirituais, da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor,
para que a gente não seja distraído por nada e perca essa conexão e saia do propósito e se desvie da visão e do propósito de Deus. Amém? Então, essa é a mentoria de hoje, essa é a palavra de hoje para a sua vida, que Deus te abençoe muito. Eu quero orar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada pessoa que está comigo, os que vão ouvir essa palavra posteriormente, que o Senhor esteja abençoando cada vida, até mesmo aqueles que estão em janela anônima, que sejam abençoados, que sejam fortalecidos, que recebam a Tua palavra, que jamais permitam que o inimigo os distraia por nada. Aqueles que estão hoje sendo distraídos por alguma dessas coisas que eu falei, que sejam agora ativados no seu espírito e retornem para a fé e sejam novamente ativados no Senhor. Aqueles que ministerialmente estavam totalmente distraídos, distantes do plano, do projeto, do propósito de Deus para a sua vida, que voltem, que sejam abençoados e que a palavra que eles têm recebido seja agora na vida deles uma palavra de vida para a honra e a glória do nome de Jesus. É a minha oração e a minha bênção sobre todos. Que Deus os abençoe. Amém. Muito bem. Então, nós chegamos ao final da nossa palavra, mas antes eu quero te dar 3 avisos muito importantes aqui. Primeiro é que, se você gostou desta live, dessa palavra, pega o link, manda para todo mundo, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão ser abençoados também, assim como você foi. O segundo aviso é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, canal Osmarino Araújo, faça a sua inscrição, são palavras de edificação, de mentoreamento para a sua vida, igual essa palavra aqui que você recebeu, amém? Então se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você vai ser notificado. Você que é líder, que é pastor, que é apóstolo, enfim, mas que pertence a um ministério independente, que não tem uma paternidade espiritual, uma cobertura, nós criamos o Núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica. Então você pode fazer parte desse núcleo com a gente. É só você pegar o WhatsApp que está aí, na descrição do vídeo, mandar o seu e-mail dizendo eu quero participar, eu quero pelo menos conhecer, eu quero conhecer tudo sobre o Núcleo MCA e eu vou te mandar um release, você vai ler, vai orar, vai estudar, vai conversar com o seu cônjuge e se for de Deus, você então pode entrar numa parceria conosco, tá? Não é para você se filiar, trocar o nome do seu ministério, nada disso. É mentoreamento e paternidade ou cobertura apostólica para você que é independente, viu? Então faça isso em nome de Jesus. E lembrando também, eu falei do WhatsApp aí, o WhatsApp que está aí é uma chave Pix. E se você quiser fazer uma semeadura, então faça isso. Faça qualquer oferta, qualquer semeadura para o nosso ministério e Deus vai te abençoar poderosamente, tá? Você vai colher 100 vezes mais para a glória e a honra do nome de Jesus. E fazendo a sua semeadura, não esqueça de mandar para esse WhatsApp o comprovante do seu Pix para a gente orar e abençoar você, ok? Deus abençoe você. O pessoal do norte, a gente vai estar no norte, viu? Norte do Brasil, vamos estar em Manaus, no Amazonas, vamos estar em algumas cidades ali da área e vamos estar em Boa Vista, Roraima. Também nós vamos estar de 23 de junho a 23 de julho. Então pega aí a visão, sei que vai estar aqui, que nos acompanha, para estar junto conosco nesse tempo. E também ainda tem agenda aberta, ainda temos dias, temos datas ainda que ainda não foram totalmente preenchidas e você pode nos procurar através do WhatsApp que está aí para a gente então fechar de repente uma data na sua igreja. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe. Se alguém quiser conversar comigo, o WhatsApp está aí. Então você vai falar comigo, nós vamos orar, vamos trocar ideias e com certeza
vai ser bênção, ok? Que Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração, fiquem com Deus, fiquem na paz, shalom, shalom.